E com o mercado da bola agitado, o Inter coloca mais dinheiro nos cofres. E a venda de um volante ajuda o Colorado financeiramente. Também a gente comenta a situação envolvendo o zagueiro Félix Torres, que continua muito perto de ser reforço do Inter, mas agora vive um impasse importante nessa negociação. Também a gente comenta sobre outro zagueiro, esse que está mais distante do Beira-Rio, e outro jogador que tem 4 clubes interessados em tirá-lo do Colorado. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante, e dá aquele hype aqui no vídeo. Ali na parte dos comentários, tem a parte ali de hypar o vídeo, tu vai hypar ele e ele vai ser entregue para mais colorados aqui no YouTube, tá certo? Todo mundo fica bem informado sobre o Inter, até porque diariamente tem conteúdo aqui no canal. E não só no formato de vídeo diário. Como eu já falei aqui para vocês, também agora a gente tem a aba da comunidade aqui no canal e também a parte ali dos shorts, que são os vídeos curtos, esse saindo em tempo real. Se é uma informação sobre o Inter, a gente apura e coloca ali também nos shorts, tá certo? Assim, tu nunca fica mal informado sobre o Inter, tu tá sempre bem informado sobre o Colorado aqui através do canal Juliano Machado Repórter. Vamos nessa? Também não esquece de ir lá na KTO, kto.bet.br, que é minha casa de apostas. Lembrando da KTO, sempre apostando com responsabilidade, tem diversos campeonatos, o estadual tá batendo na porta, não só, né, o Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, o Mineiro, tudo isso tu encontra lá na KTO, mas já também deixando aquela oportunidade para te fazer a tua brincadeira lá na KTO, envolvendo La Liga, também Série A italiana, Premier League, enfim, muitos campeonatos na KTO. Mas para isso, vai no link que está na descrição, primeiro comentário fixado, te registra, me dá aquela moral, vai pelo meu link, que assim tu chega lá na KTO e dá aquela brincada com responsabilidade, lembrando que é para maior de 18 anos, tá? Agora, vamos lá! Bastante coisa pra gente falar aqui de Mercadão da Bola. Deixa eu começar falando sobre a situação do zagueiro Doria, tá? O Doria tá distante do Beira-Rio. O Inter já esteve mais próximo de conversas com Doria, e aí, como a gente já citou aqui, tem algumas situações que foram importantes ao decorrer dessa negociação com que fizeram com que o Inter se distanciasse desse nome, tá? Primeiro de tudo, a chegada do Fabinho Soldado. Ele entende que o Doria, sim, é um jogador importante, que é um jogador, né, experiente, com liderança, seria um cara que poderia agregar, mas ele não tem as características que daqui a pouco mais o Pesolano teria como o zagueiro ideal, o zagueiro que jogaria ao lado, por exemplo, do Gabriel Mercado durante a temporada de 2026. O Mercado provavelmente deve ser o titular dessa zaga, mas ao lado dele ainda se tem um ponto de interrogação. Se daqui a pouco vai ser Vitor Gabriel ou até mesmo o Juninho, mas esses estão distantes, porque o Inter busca esse titular afirmado. E aí o nome do Matheus Doria ficou um pouco mais distante, tá? Só que mais do que isso, o Doria, entendendo os movimentos do Inter, entendendo que ele não é plano A, plano B ou plano C, o Doria começou também a buscar outro clube no Brasil e ouvir outras ofertas. O Doria também estava esperando, além do Inter, o Santos. O Santos, no meio do ano de 2025, chegou a ficar muito próximo do Doria, mas teve diversas situações com que fizeram que ele não fosse reforço do Santos, e o Santos tinha prometido para ele que no final da temporada novamente buscaria sua contratação, o que até agora não aconteceu. E com isso, o Doria tem uma conversa muito bem avançada com o São Paulo, tá? E a informação que vem lá de São Paulo é que entre hoje e até amanhã o Doria deve acertar a sua ida ao São Paulo. Por quê? É muito simples a situação do Doria, como a gente já tinha explicado aqui. O Doria ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Santos Laguna, que é o clube mexicano que tem os direitos dele, mas o Doria precisa, né, na verdade ele tem valores a receber do Santos Laguna. Santos Laguna não, desculpa, o Atlas do México. O Santos Laguna é o antigo clube do Doria, ele sai do Santos Laguna e ele vai acabar atuando no Atlas do México, não é o Santos Laguna. Ele tem contrato com o Atlas do México de mais 1 ano e meio de duração, né, até o final de 2027. Mas, como todo mundo sabe, o Doria ele tem, né, valores a receber, como eu já falei aqui, e aí entra essa situação. Ele se acerta com o clube no Brasil e ele pede a rescisão contratual junto ao Atlas do México. É algo que facilita a vida dele, né, por conta desses valores que ele tem a receber. Acaba não recebendo, entra no acordo, rescinde o contrato, fica livre e volta para o futebol brasileiro, que é o grande objetivo do Doria para a temporada de 2026, tá? Então, ficou mais distante do Inter, mas vai rescindir o contrato dele com o Atlas do México assim que ele se acertar, seja com São Paulo, seja com o Inter, ou até mesmo o Santos, que ali atrás tinha prometido para o staff do Doria que novamente faria uma oferta, que até agora não aconteceu, tá?
E agora, a gente também comenta sobre a situação envolvendo outro jogador, mas esse do elenco do Inter, tá? O Ronaldo, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês uma situação que ela é importante envolvendo o Ronaldo. Eu trouxe há um tempo atrás que o Ronaldo recusou a proposta do Guarani de São Paulo, tá? O Guarani de Campinas, que tinha feito uma oferta lá no final de 2025 para o Ronaldo, né, para que ele fosse jogador do Guarani em 2026. Naquela ocasião, o Ronaldo não quis fazer negócio, tá? Ele tem contrato com o Inter até o final de 2026, tá? O salário dele não chega a ser alto, mas o clube que quiser levar o Ronaldo precisa bancar todo esse salário. O Inter não quer ter que pagar nada se o Ronaldo acabar deixando o clube. Lembrando, ele está entre os jogadores que iniciam o Campeonato Gaúcho, né? Aqueles jogadores que estão um pouco fora dos planos, que jogaram um pouco também no final da temporada de 2025, eles vão ganhar essa oportunidade, né? Uma observação maior do Paulo Pesolano, isso já vem acontecendo, mas vai ser de forma mais forte nesse início de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Gaúcho. Mas a informação é que o Ronaldo ele tem 4 clubes interessados, né, para levar e tirar ele do Beira-Rio. São a Chapecoense, o Mirassol, o Remo e o Vitória. O Vitória, inclusive, era um dos clubes que disputava a contratação do Ronaldo com o Inter, quando o Ronaldo acaba não permanecendo no Juventude e ele acaba vindo para Porto Alegre, né? Claro, tinha oportunidade de Vitória, de Inter, ele acabou indo para o lado do Inter, né? Até por conta do tamanho que tem o clube, todo respeito ao Vitória, mas, né, se tu for comparar, né, nessa situação aí, a gente está falando de um clube que é gigante, campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, e o Vitória aí que está sempre brigando para permanecer em Série A ou até mesmo acabar jogando a Série B. Mas, então, né, a Chapecoense, que é um clube que vai estar na Série A nesse próximo ano, o próprio Remo, Vitória e o Mirassol. Talvez desses 4 clubes aqui, a melhor barca para o Ronaldo seria o Mirassol, que é um clube que, por exemplo, vai disputar a Libertadores de 2026. Mas são clubes interessados. Nenhuma proposta está na mesa do Inter, segundo o que eu apurei. Tá? A direção disse aqui, ó, sondagens são normais, já estão acontecendo, mas uma proposta, né, na mesa do Inter não tem. Só que o que eu ouvi dessa pessoa é, se vier a proposta, o Inter libera. O Inter não tem, né, o Ronaldo nos planos para 2026. Também ficou muito marcado por aquela falha, né, dele naquele jogo contra o Fluminense no Maracanã pela Copa do Brasil. Aí o Canóbio acaba pegando a bola ali, faz o gol e só dificultou a vida do Inter na Copa do Brasil. Então ele ficou muito marcado negativamente naquele jogo e por aquele lance ali que ele acaba tendo uma infelicidade. Mas é uma situação envolvendo o Ronaldo. Agora, deixa eu partir para um assunto que é bom, tá? O Rodrigo Dourado, que deixou o clube já faz alguns anos, ele foi jogar no Atlético São Luís do México e o Rodrigo Dourado conseguiu dar a volta por cima no futebol. Ele conseguiu, né, performar bem com a camisa do Atlético São Luís. Ele recentemente tinha renovado o contrato dele com o Atlético São Luís, se eu não me engano, na metade de 2025 ele tinha assinado um novo vínculo com este clube, mas o André Jardine está levando ele para o América do México. Levou, na verdade, já foi anunciado como novo reforço do América do México, né? Então, o Rodrigo Dourado vai jogar no principal clube mexicano, né? A gente tem o Atlético São Luís, o próprio América do México, o Atlas, que a gente estava falando aqui do Matheus Doria, né? Tem o Chivas Guadalajara, tem o próprio Santos Laguna também, que é um clube que vem despontando no futebol mexicano. E o Rodrigo Dourado, então, foi vendido por 2 milhões de dólares. Por que aquele assunto aqui? Porque ele coloca, sim, dinheiro nos cofres do Inter. O Inter, quando vende o Rodrigo Dourado ao Atlético São Luís, o Inter mantém 30% do Rodrigo Dourado. Então, com essa venda de quase 11 milhões de reais, o Inter coloca algo em torno de 3 milhões e meio de reais no bolso. Tá? É um valor interessante, é um valor importante de um clube que tem sim metas, né, de vendas de atletas na temporada de 2026. Então, todo o dinheiro que entra ele é muito importante. E o Rodrigo Dourado, né, um jogador que foi criado nas categorias de base do Inter, é do celeiro de Ases e que agora tem aí, de certa forma, né, um retorno importante também colocando dinheiro nos cofres do Inter para a temporada de 2026. Então, todo sucesso do mundo aí pro Dourado, lá com a camisa do América do México. Foi muito bem no Atlético São Luís e agora tem essa oportunidade no principal clube mexicano, que é o América do México, tá? E aí, pra gente finalizar o vídeo aqui, deixa eu comentar sobre a situação do Félix Torres, tá? Porque ontem, né, estava tudo muito bem encaminhado e continua tudo muito bem encaminhado. Só que o Corinthians tem uma dívida com o Félix Torres.
E isso passa também pelo transfer ban que o Corinthians acabou sofrendo do Santos Laguna, que é o clube que vendeu o Félix Torres em 2024 para a equipe do Corinthians. E aí é um ponto importante. O Corinthians ele entrou num acordo com o Santos Laguna para quitar esses valores que estavam em aberto, só que também existe uma parte que é a comissão do empresário na venda. E esse valor o Corinthians também não repassou ao empresário. Ou seja, o Corinthians estava devendo ao Santos Laguna e está devendo também a comissão do empresário. E o empresário estava ameaçando o Corinthians. Vocês querem emprestar o Félix Torres em 2026? Não tem problema. Mas a gente precisa, né, acertar aqueles valores que estão em aberto. Se não acertar, o Félix não vai assinar um contrato, né, com outro clube. O Félix vai continuar aqui e vai continuar sendo opção para o Dorival Júnior. Então o Corinthians vem tentando esse acerto. O Corinthians também chegou a assinar nesse meio do caminho para que o Inter pagasse esse valor que está em aberto como se fosse, né, uma forma de pagar pelo empréstimo do Félix Torres, mas o Inter, né, responde de forma negativa e o Inter deixa muito claro. Se o Corinthians não quitar nesses próximos dias, o Inter também vai acabar deixando o Félix Torres em stand-by e vai partir para outro zagueiro. O Fabinho gosta muito do Félix Torres, o Fabinho entende que ele vai conseguir aqui no Inter performar da forma que ele já performou com a camisa do Corinthians e que 2025 foi um ano atípico do Félix Torres, que ele é um jogador que tem muita qualidade, jogador de seleção equatoriana, 28 anos de idade, e o Inter entende, como eu já falei no vídeo anterior, que ele é o novo Bruno Mendes. Bruno Mendes é comprado pelo Corinthians pelo Montevideo Wanderers, se eu não me engano, né, junto ao Montevideo Wanderers. Corinthians, né, acaba lapidando o Bruno Mendes, ele vai bem no início, depois ele acaba perdendo o espaço, cai de rendimento, o Inter traz para cá, consegue recuperar o Bruno Mendes volta ao Corinthians, o Inter não compra o Bruno Mendes na época, e o Bruno Mendes acaba permanecendo no Corinthians por mais uma temporada e depois ele vai jogar no futebol mexicano, se eu não me engano, ele vai jogar com o Miguel Ángel Ramírez no Sport Gijón, acho que é esse clube, e hoje ele está atuando com a camisa do Toluca do México, tá? Mas o Félix Torres, entre aspas, pelo que eu ouvi das pessoas do Inter, é o novo Bruno Mendes. O Inter vai recuperar esse jogador aqui e vai mostrar que o ano de 2025 do Félix Torres, ele só foi um ano atípico na carreira desse jogador, tá certo? Mas essa pendência, ela deve ser resolvida e o Félix Torres deve desembarcar. O Inter ainda confia muito que essa situação vai ser resolvida a ponto desse jogador vestir a camisa colorada, tá certo? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações. A gente volta com mais conteúdo por aqui, seja nos shorts, seja na comunidade ou até mesmo com mais um vídeo por aqui na horizontal, tá certo? Beijo grande a todo mundo, não esquece de dar aquela moral na KTO, kto.bet.br, link na descrição. O primeiro comentário fixado. Tchau!